Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Chegou o dia tão aguardado, o Atlético começa nesta quarta-feira a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Dragão estará em Assunção, no Paraguai, lá no Defensores del Chaco, para enfrentar a equipe do Olímpia. E neste pré-jogo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar do peso deste primeiro duelo no confronto, neste confronto de 180 minutos, trazer um pouco de informações também da equipe do Olímpia. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no Futebol 62 comigo. Olha eu aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Já deixa aí o seu like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Comente. Gostou da publicação? Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos. Todas essas ações ajudam a gente a fortalecer este trabalho de mídia independente, este trabalho dedicado completamente ao futebol goiano. Tudo isso você colabora conosco. Aliás, olha só a novidade, está no ar o nosso site, o www.futebol62.com.br, com as notícias do futebol goiano, com análises do futebol goiano, com dados. Tudo isso você encontra no nosso site, que é a novidade aí dentro do projeto do Futebol 62. E outra novidade, hoje o Futebol 62 transmite ao vivo Atlético e Olímpia e Atlético. O Wilker Nunes estará na narração, eu vou comentar esse jogo. Teremos também a presença do Gabriel Lobo fazendo a sua estreia aqui no Futebol 62. Tudo isso supervisionado e controlado pelo Pedro Gabriel. Então hoje é um dia especial para a gente aqui no Futebol 62, pois vamos acompanhar de muito, mas muito perto mesmo, o Dragão nesta Copa Sul-Americana. Quem está conosco na missão de fortalecer a mídia independente, de fortalecer o projeto do Futebol 62, é a WR Softwares, sistemas para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Tudo isso você encontra na WR Softwares. Fale com o Anderson pelo 99476-6373. WR Softwares, parceira do Futebol 62. E aí, torcedor atleticano, como é que tá? A ansiedade está alta? A expectativa para o jogo só aumenta com o passar dos minutos? Vamos então já ir entrando no clima do jogo aqui conosco no Futebol 62. E vamos trazer inicialmente o serviço do jogo. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de ida, Olímpia e Atlético. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 30 de junho, às 21h30. O jogo será lá no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Não existe retrospecto entre as duas equipes, porque elas nunca se enfrentaram. O retrospecto entre Atlético e Olímpia começará a ser escrito nesta quarta-feira. Mas a arbitragem a gente tem, todos eles são do Chile. Piero Maza será o árbitro, os assistentes Alejandro Molina e Cláudio Urrita. Já no VAR, também o chileno Juan Lara. Então, um quarteto chileno para comandar este jogo entre paraguaios e brasileiros lá no Defensores del Chaco. Em relação ao time, o técnico Jorginho sabe que não poderá contar com o zagueiro Edson, o volante Edson, que vem jogando de zagueiro. Ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Wanderson e Noga disputam a condição de titular, sendo o Wanderson o favorito para ficar com a vaga. Então o Dragão deve ir a campo com Ronaldo, Rainer, Wanderson, Ramon e Jefferson, Baralhas e Marlon Freitas, o Rato, Jorginho e o Ayrton, lá na frente o Diego Churin. Já a equipe do Olímpia, o Olímpia ele vem da Libertadores, ficou em terceiro lugar na fase da Libertadores, mas já não tem mais chances de buscar o título no campeonato nacional, no caso no campeonato paraguaio. Então a equipe já tem se concentrado para esse jogo contra o Atlético. Usou um time reserva no final de semana, inclusive perdeu 4-1 pelo Campeonato Paraguaio para o 9 de outubro. E agora a equipe vem com força máxima para enfrentar o Atlético, o Olímpia, que é comandado pelo ex-jogador da seleção paraguaia, o zagueiro Cáceres, o Julio Cáceres. O Olímpia, para enfrentar o Atlético, deve ter Olveira, o Otálvaro,
Zarate, Salcedo e Gamarra. O Silva e o Quintana, os dois volantes, os dois meias de criação ali, o Cardoso e o Ortiz, lá na frente o Gonzalez e o Paiva, o time do técnico Cáceres, num 4-4-2, que ainda é um sistema bem utilizado em vários outros países aqui da América do Sul. Em relação ao jogo, é natural que o Olímpia tome a iniciativa, e até acho que o Atlético deve, mesmo o Atlético tendo uma vocação ofensiva grande, eu penso que a tendência é que o Atlético espere um pouco, assim como fez diante da LDU lá em Quito. Espere um pouco e depois vá soltando o seu time, tentando buscar um resultado. Até porque, para o Atlético, eu imagino, o empate não é um resultado ruim. Ele não é o melhor, mas ele não é ruim, porque aí você traz a decisão para Goiânia, onde o Atlético enfrentará o Olímpia na próxima semana no estádio Serra Dourada. Então o empate não é ruim, então não tem por que o Atlético correr riscos desnecessários. O que eu acho que o Atlético não pode fazer é ficar lá atrás só se defendendo. Eu acho que o Atlético precisa tomar cuidados, mas não se dedicar somente ao campo defensivo. E não acredito que o Atlético faça isso, né? Até que o Atlético não é esse time de ter um jogo absolutamente reativo. Não foi assim em momento algum sob o comando do Jorginho e não penso que hoje será a primeira vez. Então o Atlético deve tentar jogar quando tiver a posse de bola. O que o Atlético provavelmente vai evitar, pelo menos enquanto tiver o resultado a seu favor, se é que o Atlético vai ter em algum momento o resultado desfavorável. É sair para cima, mas tomando seus cuidados. Não desce os dois laterais ao mesmo tempo, não deixa a defesa exposta, não deixa a defesa no mano a mano com o campo todo aberto. Cuidados para você evitar em um cenário favorável a você, entre aspas, que seria, por exemplo, um cenário de igualdade no placar, você ficar correndo riscos desnecessários. Quem precisa correr estes riscos é a equipe do Olímpia, que joga dentro de casa e precisa fazer o resultado. O Olímpia sabe que se deixar para tentar fazer o resultado no Brasil, dificilmente vai conseguir. Então a tendência é que o Olímpia se arrisque um pouco mais neste primeiro confronto. Mas eu estou confiante em um bom jogo do Atlético. O Atlético vem mantendo um padrão interessante de atuação. Evidentemente que essa carga de jogos ela vai pesar, ela já começa a pesar e a tendência é que siga pesando mais. O Atlético vem aí de 8 jogos consecutivos e vai para mais uma sequência de 8 agora. Então isso vai cobrar o seu preço em algum momento. Mas enquanto o Atlético for conseguindo levar essa situação, ele precisa ir fazendo os seus jogos com força máxima, porque agora não dá mais para você abrir mão. Vai abrir mão da Sul-Americana, vai abrir mão da Copa do Brasil, um duelo contra o Goiás, um duelo histórico. Do brasileiro não tem como abrir mão, porque tem equipes que às vezes abrem mão do brasileiro, como o Atlético Mineiro, o Flamengo, só que eles sabem que eles vão estar lá em cima na tabela de classificação. O Atlético abrir mão do brasileiro seria um risco grande, porque você poderia não conseguir nada nas Copas e quando retornar para o brasileiro com força máxima, você está numa situação muito complicada, até porque o Atlético não tem um grande elenco. Então, o Atlético vai tentar administrar a situação aí com o que tem, e ver até onde o elenco rubro-negro aguenta essa sequência, que hoje o Atlético vai para o 9º jogo sem uma folga de uma semana. Mas ainda assim eu acho que o Atlético tende a fazer um bom jogo. O Atlético tem sido muito competitivo nestes jogos fora do Brasil. O Atlético foi competitivo em todos, não perdeu aquele jogo lá no Chile, mas foi um jogo completamente atípico. O Atlético tinha inclusive o jogo ganho, mas foi bem num jogo decisivo contra a LDU lá em Quito, foi bem contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Então tudo isso pesa para eu imaginar que o Atlético fará uma boa partida. Gosto da presença do Ayrton no time, porque o jogo de hoje é um jogo interessante para o Ayrton. O Ayrton é um jogador de velocidade, precisa de espaço para fazer velocidade, e a tendência é que hoje ele tem. O Jorginho vem muito bem, o Diego Churin é sempre uma oscilação muito grande, e o Elton Rato no lugar do Luiz Fernando eu acho que é algo absolutamente natural, até porque o Elton Rato é mais jogador e tem sido muito mais decisivo do que o Luiz Fernando nos jogos. Então eu vejo o Atlético bem escalado. Lá na defesa, essa dúvida entre Wanderson e Noga. Não é bom para o Atlético não contar com o Edson, seria bom o Atlético contar com o Edson num jogo como esse de hoje, mas, e o celular resolveu tocar aqui, mas
não contando com ele, eu iria com o Wanderson, até porque o Noga praticamente não jogou. E o Wanderson, se o Olímpia abusar muito das bolas aéreas, que é inclusive uma tradição muito grande do futebol paraguaio, o Wanderson é um bom jogador nesse tipo de jogada. Mesmo jogando, tendo essa expectativa no Atlético, os times brasileiros eles tendem a ter muita dificuldade quando jogam fora de casa, né? Especialmente por esses jogos de Libertadores, assim como os times de lá também têm dificuldades de jogar aqui no Brasil. Antes da bola rolar, eu diria que o Olímpia tem um certo favoritismo jogando dentro de casa, esse jogo da ida, e que o Atlético terá também um certo favoritismo quando fazer o jogo da volta aqui em Goiânia, aqui no Brasil. Tá bem? E você, torcedor atleticano, como é que tá a expectativa? Tá confiante num bom resultado? O Atlético sai com uma boa vantagem lá de Assunção hoje? Vai segurar um empate pelo menos? Acha que não? Fique à vontade, fale aí da sua expectativa para esse jogo de daqui a pouco. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e mais tarde, lembrando, hoje tem transmissão aqui no Futebol 62 de Olímpia e Atlético por essas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.